Olá pessoal e sejam bem-vindos ao Ideias Radicais para um vídeo rápido, palhinha, sobre a crise chinesa. Eu ainda vou fazer um vídeo maior, mais complexo, exatamente isso, eu vou deixar por aí, sobre a crise chinesa, estilo fatos e dados que eu fiz da Grécia, mas vamos só dar uma palhinha no assunto, que é o básico que vocês precisam saber. Depois eu faço o vídeo com todas as fontes e todos os gráficos e todas as coisas bonitinhas. Mas o que é importante você saber sobre essa crise que está acontecendo na China? É uma crise que está no mercado, mas não é uma crise do mercado. Ela é criada pelo governo. Ela foi criada pelo governo e ela está sendo piorada pela ação do governo chinês. Segunda ou terceira coisa, digamos assim, ela é a mesma coisa, mesmo exato processo que criou a crise de 29, a crise de 2008, 2009 e a crise aqui no Brasil. Mesma coisa repetida. E terceira coisa, ou quarto, eu desisto. A escola austríaca previu isso. A teoria que a escola austríaca de economia previu essa crise e ela é a única que consegue explicar essa crise, o que aconteceu nela. Se você quer entender essa crise, se você quer entender crises no geral, eu recomendo que você leia um livro chamado Economic Depressions, Their Causes and Cure. Economic Depressions, Their Causes and Cure, escrito pelo Murray Rothbard. Na verdade é um pedacinho de um outro livro dele, e esse livro deve estar assim $2 no Kindle, o que eu acho que é melhor você comprar rápido antes que o dólar vá para R$17. Mas é o livro que explica isso. Eu estou basicamente fazendo uma leitura do livro aqui para vocês. O que aconteceu lá? E, aliás, um outro adendo para aquela minha lista. Não é uma crise, é uma bolha. Isso é diferente. O que está acontecendo não é uma crise, não é o apocalipse, é uma correção de proporções massivas. Agora que eu falei todo o técnico, vamos entrar na descrição da coisa. O que é isso? O que está acontecendo? O banco chinês, o banco do povo chinês, People's Bank of China, um nome retardado assim, fez o quê? Inseriu um monte de dinheiro na economia que não deveria estar lá. Lembra aquele vídeo do Brasil? Então, vê aquele vídeo do Brasil que eu fiz sobre por que a crise do Brasil aconteceu, tira Brasil, põe China, é a mesma coisa. Acabou o vídeo aqui. Não, mas o que aconteceu? O banco chinês baixou a taxa de juros artificialmente. Mesma coisa que aconteceu no Brasil, mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, mesma coisa que aconteceu em 1929, mesma coisa. O Banco Central Chinês baixou a taxa de juros, criando mais empréstimos do que ele deveria ter criado. A taxa de juros é o custo do dinheiro agora. Você pode ter $100 mil lá na frente, economizando, ou eu posso te dar 100 agora e te cobrar o aluguel dele, que é a taxa de juros. Se o banco chinês abaixa, as pessoas podem pegar mais dinheiro. Para onde esse dinheiro foi? Para o mercado de ações e um pouco para o mercado imobiliário. A China tem uma coisa que eles adoram criar cidades, assim, eles são keynesianos, assim. Adoram criar cidades gigantescas onde não mora ninguém. Procure cidades fantasma chinesas. Cidades para milhões de pessoas em que não tem ninguém. E aí foram investindo nisso, até que alguém falou, não tem ninguém. Isso é uma coisa que foi investida que não tem valor. E o mercado parou e todo mundo não, é exagero isso, mas eu tô falando de maneira geral ainda. A galera foi para a bolsa de valores. Como a taxa de juros foi artificialmente baixada em novembro do ano passado, teve 3, 4 altas e você consegue colocar bem a alta no momento em que a bolsa faz um movimento retardado que ela não deveria fazer. É exato, sabe? Mas o que aconteceu? Essa galera foi para a bolsa de valores e com mais empréstimos foi colocando dinheiro na bolsa de valores. Qual que era a lógica? A gente tem dinheiro, investe na bolsa de valores, compra coisa e aí a gente vai ter mais dinheiro no futuro. O problema é que a maioria das pessoas que estavam fazendo isso não eram investidores treinados. Você tem dois tipos de pessoas na bolsa. O investidor treinado, que ele sabe olhar o valor de uma ação, ele sabe olhar Petrobras, tal, qual que é o faturamento, qual que é o lucro, quanto que isso deveria valer. Eu acho que deveria valer uns 8,50, tá a 12, então tá super valorizado, eu não vou comprar. O cara consegue fazer essas decisões, tem um cálculo. E tem o cara que pensa, eu vou investir na Vale porque Brasil. Esse cara gera problema. Porque a galera chinesa entrou em massa na bolsa comprando um monte de coisa e os investidores estavam olhando e falando, tá vendo essa ação que deveria valer 30? Ela tá valendo 150. Isso tá errado. Por quê? Porque tinha um monte de gente comprando. Quando você tem um monte de gente comprando alguma coisa, o valor sobe. A bolsa de valores funciona assim. E você vê, isso é legal, o gráfico da bolsa de valores chinesa fazendo isso e isso. Ela não deveria ter feito isso. Esse movimento aqui
Não deveria ter existido, ele deveria ter sido isso. Essa diferença é a bolha. Sabe o que tem que acontecer? Isso. Sabe o que está acontecendo? Isso. Isso é uma correção. A linha deveria ser esta e ela fez isso. Eu estou olhando para o retorno para saber o que está acontecendo. Ela fez isso e ela tem que fazer isso. Isso é uma correção. As coisas estão valendo mais do que elas devem valer. Isso é uma bolha, isso é um valor falso. E quando os investidores percebem isso, eles falam, eu vou sair antes que as outras pessoas saiam e eu perca valor. Então ela vem... Isso se chama estourar a bolha, essa descida que está acontecendo. O governo gerou essa crise. Ele jogou dinheiro que não deveria estar na economia. Essas pessoas pegaram esse dinheiro, porque está lá, elas respondem a estímulos, e colocaram num investimento ruim, que não deveria ser feito, com dinheiro que não deveria existir. Isso criou uma bolha que não deveria existir, não deveria estar lá, e ela estourou, todo mundo percebeu o golpe, todo mundo percebeu o conto da carochinha, e tá indo embora. E isso tem que acontecer para o mercado voltar ao normal. Ah, mas foram destruídos 3 trilhões de dólares de valor que não deveria existir em primeiro lugar. Ok? Você tem crescimento, tem 2 tipos de crescimento, digamos assim. Você tem o crescimento tipo adolescente, que ele tá ganhando osso, tal, crescendo, ficando mais alto. E você tem crescimento câncer. Ah, mas eu ganhei 5 quilos. Você ganhou 5 quilos de músculo, né? Tá ficando monstro. Ou você ganhou 5 quilos de banha. É diferente. Um deles é bom, o outro não. É diferente. Então você teve um monte de valor criado ali na bolsa, que não deveria estar lá, que agora está sendo destruído como ele tem que ser destruído. O que o governo chinês está fazendo para piorar essa situação? Impedindo que esse valor seja destruído. A crise, isso é uma coisa muito importante que o Ludwig von Mises sacou. A crise é o momento do rapa, é o momento do limpar o que não deveria estar lá. Você tem os negócios saudáveis e você tem negócios que não são saudáveis. Se você tem muitos negócios que não são saudáveis, que não deveriam existir, que são mal feitos, que são financiados por crédito artificial, eventualmente você tem uma pilha de merda em cima de uma estrutura boa, e a pilha de merda destrói a estrutura boa. O que você precisa fazer é deixar a pilha de merda sair. E é isso que acontece na crise. É o rapa, é o limpa, para deixar a estrutura boa que sobrou e que vai continuar crescendo, e que vai continuar produzindo valor. Essa pilha de merda que estava em cima não deveria existir em primeiro lugar. Então a crise precisa acontecer para limpar isso e voltar a economia para uma direção estável. Se você impede a limpeza, você só está piorando o problema. Então o que o governo chinês entrou fazendo? Entrou inserindo crédito na economia, 100 bilhões de dólares, eu não lembro. Eu preciso checar os números ainda e fazer a apresentação bonitinha, mas entrou investindo muito dinheiro, emprestando um monte de dinheiro para as pessoas comprarem ações que estão supervalorizadas e precisam cair de preço. Vocês não estão entendendo quantas crises iguais vocês precisam para entender que não é para fazer isso. Mas tá, o governo chinês entrou fazendo isso. Que mais? Vamos parar a venda. É o seguinte, assim, a gente tá dirigindo um carro e tá vendo que vai bater no muro. Então a solução correta para evitar bater no muro é isso. Agora eu não tô vendo que eu vou bater no muro, tá tudo bem. É literalmente isso que o banco chinês está fazendo. Quem previu isso? Só a escola austríaca. A escola austríaca já estava olhando para isso faz um tempo, desde que baixaram as taxas de juros artificialmente lá na China para tentar estimular a economia. E eles falaram, vai dar merda isso aí. Só avisando, isso aí vai... Cuidado. Não deu um ano, explum, explodiu. E todos os austríacos do mundo falaram, custa ouvir? Custa ouvir. Não ouviram os austríacos em nenhum ponto. Não ouviram eles nos anos 70, durante a inflação dos Estados Unidos. Não ouviram eles nos 10 anos antes. Tem vídeo do Ron Paul, que é um político americano que gosta da escola austríaca. Tem vídeo dele de 2003, 2004, falando, essa coisa de crédito imobiliário aí não é uma coisa inteligente, isso vai dar problema, viu? 2003, 2004, tem vídeo dele falando isso. Custa ter ouvido. Não. Os caras falam isso na internet, eu tô falando isso aqui de graça. E quantas vezes a escola austríaca acertou isso? Umas 15 vezes seguidas. Quando todas as outras erraram sistematicamente. Por que não ouvem a escola austríaca? Porque a escola austríaca fala uma coisa que é incômoda. O governo tem que ser pequeno, o governo não tem que interferir na economia e quem produz valor são as pessoas. Não é muito surpreendente porque o governo não gosta muito dessa ideia. Mas os países que adotam essas ideias, como por exemplo Nova Zelândia, Austrália, Suíça, Hong Kong, Singapura, tendem a ser assim, países que não sofrem crises e são os países mais ricos do mundo.
Deve ser só coincidência, né? Deve ser... Claramente não tem nenhuma relação de causa e efeito aqui. Qual que vai ser o resultado disso? Eu não vou brincar de mãe de Ná aqui. Tem muitas coisas que podem acontecer ainda, o banco chinês está interferindo massivamente, tem vários efeitos que podem acontecer, e a economia chinesa é relativamente fechada, isso pode até blindar um pouco do mundo em relação a isso, mas a situação está evoluindo muito rapidamente. O banco chinês está cometendo erros muito graves, muito rapidamente, em uma sucessão muito fantástica, então não tem como saber exatamente o que vai acontecer. É o apocalipse? É a correção que tem que acontecer. Essa bolha tem que estourar. Se o governo chinês tentar segurar, ela vai estourar lá na frente. Não tem como. Não tem como você impedir isso. Vai acontecer. E até foi bom que essa bolha explodiu em menos de um ano. A bolha de 2008 e 2009 imobiliária, ela levou mais de 10 anos para explodir. Então ela ficou enorme. A China é enorme também, mas é bom que ela tenha explodido logo, porque o dano é menor. Deixa estourar e volta para uma economia racional, volta para princípios austríacos de economia. Isso vai acontecer? Quais vão ser os resultados? Não sei. É necessário entrar em pânico? Não, calma. Por enquanto está tudo bem. Vamos ver. A situação, como eu falei, está evoluindo rapidamente. Isso é o tipo de coisa que entre eu gravar esse vídeo, editar e talvez lançar ele daqui a 3 dias, alguma coisa nova pode acontecer, então eu preciso lançar ele logo. Mas entendam isso, tá? Governos não deveriam interferir na economia. Toda vez que eles tentam, dá errado. Toda vez. E só existe uma teoria chamada Escola Austríaca de Economia que vem falando isso há 100 anos. Por que o governo não ouve isso? Porque ele não quer. E tem gente que ainda acha que político devia controlar a economia.